Boa tarde, gente. Estamos aí, mais um domingo, hoje é dia 30 de agosto. Nós aqui do Sul, ontem foi um dia de verão, né? Temperaturas de verão, e hoje, mais uma vez, voltou o friozinho. E com chuva, haja saúde, né, gente? Bom, então vamos lá. Vamos trazer aqui as notícias do céu para vocês. Vamos ver de que forma a gente pode adequar, né, de uma forma mais prática na nossa vida. Eu tenho trazido algumas sugestões para as pessoas escutarem isso no domingo, né? No domingo de noite, segunda-feira, quando conseguirem escutar. E depois escutarem lá pelo meio da semana de novo, gente. Não precisa ficar vendo a minha imagem. Bota lá, vai fazer alguma coisa e fica ouvindo. Porque aí vocês vão conseguir ver aonde esses aspectos que eu estou falando estão acontecendo, porque às vezes a gente, é tanta informação, né? Então às vezes as pessoas dizem, nossa, aconteceu isso, mas depois eu fui ouvir de novo e tinham várias coisas. Então assim, é importante, né? Lógico, a gente saber em que setor, em que palco da nossa vida essas coisas estão acontecendo. Mas se não tem oportunidade de fazer isso comparado ao teu mapa, então fica atento, né? Porque de formas gerais a gente costuma sentir todas essas influências aí durante a semana. Algumas mais, outras menos, justamente porque algumas nos pegam em cheio, né, dentro do nosso mapa. Bom, gente, então vamos lá. A gente está aí já com uma configuração interessante, que é uma conversa entre Sol e o planeta Urano. Tá? É uma conversa favorável, é um trígono e pode nos trazer assim uma mudança de rumo meio inesperada. Então fiquem atentos às oportunidades, podem já chegar oportunidades aí de algum trabalho, de alguma viagem, alguma mudança de rota, alguma mudança na vida. Então fiquem atento às oportunidades, às coisas inesperadas que podem chegar e também aquela coragem que estava faltando, que pode vir então com esse aspecto e auxiliar a fazer a mudança que estava esperando na tua rotina, tá? Nós temos aí essa semana também a lua cheia, né, na quarta-feira. Essa lua cheia, a gente vai acontecer o início dela, né, vai se dar de madrugada ali na quarta-feira, mas a minha sugestão é que na segunda-feira, na terça, procurem esvaziando, aquelas coisas que vocês sintam que já está chegando num nível de transbordamento, procurem se esvaziar, né, para evitar qualquer catarse, qualquer surtada, porque a lua cheia ela já é um transbordamento, ela é o ápice da energia. Como nós vamos ter uma lua cheia em peixes, que já se torna mais vulnerável, mais suscetível, a lua, o peixes ele puxa muito, ele se sacrifica, ele se coloca em sacrifício pelo outro e para somar toda essa energia, né, de lua cheia no signo de peixes, ainda vamos ter um aspecto nessa lua cheia conversando com Urano, né, que é esse que rompe, que traz as coisas de uma forma inesperada. Então, é possível que a gente veja, né, que tenha à nossa volta as pessoas meio que transbordando, surtando. Então, vamos ficar atento aí para cuidar, né, dos nossos afetos, das pessoas que a gente ama, para a gente não deixar que as pessoas cheguem no seu limite e a gente, né, principalmente, porque sobre a gente consegue ter mais controle, né, saber que a gente já não está aguentando, então procurar alguma válvula de escape, alguma coisa aí para dar uma liberada antes dessa lua cheia, tá bom, gente? Bom, essa semana a gente vai ter dois planetas em evidência, né? Dois planetas que vão estar fazendo várias conversas e vão nos influenciar aí nas relações e também no nosso movimento, na nossa expressão, nas nossas finanças. Então vamos ver um por um, tá? Então nós vamos ter a Vênus, tá? Que é o planeta que nos influencia dentro das relações, né, da forma como a gente se relaciona com o mundo, com o outro, e ela também nos influencia na parte de como a gente lida com as finanças, né? Como é que a gente lida com o nosso dinheiro, com os nossos valores, que valores nós temos, né? Antes da gente ter valores financeiros, a gente tem os nossos valores éticos, né? O que para nós é valor? O que é qualidade de vida? Tudo isso é influenciado pelo planeta Vênus. E Vênus vai fazer uma conversa aqui
Tem muita gente que eu escuto que depois eu acho graça, que diz, eu não entendo quando tu fala Vênus, Plutão, Vênus... Gente, isso vocês não precisam entender, né? Porque eu cito, isso eu já falei uma vez, eu gosto de repetir, eu cito quais são as influências, primeiro para vocês não acharem, para saberem de onde eu estou tirando, né? Para colegas, né, astrólogos, também saberem a minha interpretação do aspecto, para estudantes de astrologia, e também para vocês não acharem que eu estou tirando isso do nada, né, uma bola de cristal. Então, existe um porquê dessa interpretação. Então, eu cito, né, os planetas, mas depois eu interpreto o que aquilo ali vai ser, tá? Segundo a minha visão, né? Então, assim, nós temos essa semana Vênus oposto Plutão, Vênus oposto Saturno, Vênus quadrado Marte, Vênus quadrado Lilith e Vênus fazendo um quincúncio, uma conversa positiva com Mercúrio. Então vamos começar lá pela Vênus oposto Plutão. Vênus, quando se opõe, na verdade, qualquer oposição ela é como se fosse um cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para cá. E aí o que a gente precisa fazer? Chegar num equilíbrio, chegar num ponto em comum. Então, existe uma influência de Vênus-Plutão, Vênus que está sobre o signo de Câncer e Plutão que está retrógrado lá em Capricórnio. Então, tudo isso influencia, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente diz, Vênus é isso, aquilo. Não, vai depender em que setor da casa ele vai pegar, em que signo ele vai pegar, porque de repente essa Vênus aqui, ela está em conjunção com a tua Vênus lá do teu mapa, ela está numa conjunção com a tua Lua, ela está fazendo... Então, assim, são muitas variáveis, são muitas variantes. Então, por isso que é legal a gente olhar para o nosso mapa, porque daí as pessoas dizem, nossa, mas como que é possível? Sim, porque quando tu olha, tu consegue ver que aquilo realmente vai atingir em cheio, às vezes, um setor do nosso mapa, e a gente precisa dessa informação, às vezes, vai nos auxiliar muito na nossa vida, para a gente poder, né, traçar a nossa rota, fazer as nossas escolhas de uma forma mais assertiva. É o nosso mapa, gente. Então, quando a gente compara o mapa do céu com o nosso mapa, a gente tem um verdadeiro mapa do tesouro, porque a gente vai conseguir olhar, lá tem uma bomba, né, lá tem um tesouro, por aqui eu vou, por aqui eu encurto o caminho, por aqui eu encontro um problema, por aqui o caminho é mais conflitante. Então, tudo isso são coisas que a gente olhando o nosso mapa e traçando esses trânsitos, né, do céu, a gente consegue ter, de forma prática, né, um auxílio na nossa vida. Logicamente, né, que as pessoas que estão me ouvindo vão dizer, não, tu é totalmente suspeita. Lógico que eu sou suspeita, é a minha ferramenta de trabalho, mas eu vejo, né, com os meus clientes, com meus pacientes e na minha vida, dos meus amigos, o quanto a astrologia é uma ferramenta que pode nos auxiliar. Bom, então vamos lá. Vênus oposto Plutão. O que a gente pode aproveitar disso? Vênus, se opondo a Plutão, pode nos auxiliar a aprofundar, a olhar os nossos desafetos, a olhar por que as nossas relações não deram certo. A gente pode compreender de uma forma realmente mais intensa e mais profunda o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente quer ver morrer, o que a gente quer transformar, o que a gente consegue regenerar. Que tipo de relacionamentos a gente quer trazer de volta para a nossa vida e qual aquele que a gente não quer nem ouvir falar. Então, essa ligação entre Vênus e Plutão nos coloca frente a frente com determinadas coisas que podem ser um pouco difíceis. A gente olhar para um desafeto, a gente ter que reconhecer alguma parte nossa em alguma escolha que não foi a mais adequada. Então, Vênus-Plutão nos coloca, nos leva a relações mais profundas, mais intensas, às vezes relações que foram doentias, relações que não nos fizeram tão bem, e a gente poder olhar para aquilo, tirar o melhor aprendizado para não repetir, então, esse tipo de relacionamento. Vênus oposto Saturno nos traz uma questão de restrição, a gente compreender, às vezes, o quanto ama uma pessoa, porque a gente agora, com a restrição da presença dela na nossa vida, é que a gente consegue dimensionar o tamanho daquele sentimento, o tamanho daquele afeto. É bom para a gente se comprometer, se responsabilizar pelo tempo de cada coisa,
né? A gente vê que às vezes ainda não chegou o tempo. Então, Vênus oposto Saturno nos traz, às vezes, alguma restrição para que a gente também compreenda a nossa responsabilidade dentro dos afetos e das relações. E isso também tudo vale para a parte financeira, tá, gente? Então, Vênus-Plutão, cuidado com os gastos, Vênus oposto Saturno também, né, responsabilidade com os gastos, com a parte financeira. Vênus quadrado Marte vai nos trazer um impulso de alguma coisa. Então, é cuidar para não se colocar em risco, é cuidar para a gente, por carência, sabemos em Câncer, por carência a gente não tomar alguma atitude e se precipitar e se colocar em risco. É cuidar com os riscos aí, impulsos na hora dos gastos também, e olhar para os nossos afetos, tá? Se a gente não está sendo impulsivo, às vezes confrontando com alguma coisa que a gente só quer que seja da nossa forma. Então, Vênus e Marte, a gente pode estar buscando de uma forma e o outro não está com a mesma disposição, né, que a gente. Vênus em quadratura com Lilith pode nos trazer uma possibilidade de curar, né, as nossas feridas de relação. Então, às vezes, por que a gente busca relações que nos machucam? Por que a gente repete a mesma forma da gente se relacionar? Então, aquele automatismo que toca sempre na mesma ferida. Eu costumo brincar, né? Esse filme eu já vi e morro no final. Então, eu não quero mais repetir essa fórmula. Vamos mudar a fórmula, né, gente? Então, se a coisa não funciona daquele jeito, vamos trabalhar em nós para que as relações sejam melhores, que sejam mais saudáveis. E nesse confronto entre Vênus e Lilith, a gente pode tirar o nosso melhor, que é nos empoderarmos, então, no momento que a gente assume a nossa parte, a gente se empodera como? A gente se empodera justamente porque a gente já se conhece, a gente já sabe que daquela forma aquilo vai nos ferir. Então, a gente não vai mais por aquele caminho, a gente não vai mais fazer daquela maneira. Então, aí, ao invés da gente tocar na ferida, a gente tem o poder da nossa escolha, da forma da gente se relacionar. Porque a gente pode dizer, isso eu não quero, isso não me faz bem, né? Tchau e adeus. Vênus, numa conversa com Mercúrio, aí uma conversa positiva, gente, que eu sinto que ela vai alinhavar, né? Toda essa semana, essa Vênus, nesse quincúncio com Mercúrio, faz com que a gente se abra para conversar, se abra para o detalhe, para aquela escuta amorosa de compreender a fala do outro e do nosso lugar de fala também. Então, é onde a gente consegue expressar, a gente consegue ouvir com mais atenção e fazer, então, essas negociações dentro dos relacionamentos. Então, fique atento a toda essa movimentação da Vênus, que são, assim, de grande importância, né, e que podem mudar, né, a nossa forma de nos relacionarmos. Essa semana está bem rica nisso. Depois nós temos, então, o segundo planeta, que vai estar em evidência, que é o Mercúrio, né? Mercúrio que trata da nossa expressão, do nosso movimento. Então, ele vai fazer uma quadratura ao nó do norte, né, em Gêmeos, então pode trazer uma certa desorientação por uma via onde a gente tem muitas escolhas e não sabe bem qual. Aqui a minha sugestão é olhar para o detalhe para poder fazer a melhor escolha. Depois nós temos Mercúrio fazendo um trígono a Plutão, então o trígono é uma conversa muito favorável, onde eu consigo aprofundar e ter mais precisão nas negociações e na minha fala, na minha expressão. Talvez a gente não tenha conseguido até então se expressar da melhor maneira, e agora a gente consiga falar para o outro compreender e negociar também, isso é bom para as negociações. E Mercúrio, finalmente, Mercúrio trígono Saturno, que traz então uma responsabilidade com a palavra, com a expressão. Tá, gente? Então, assim, bom para fechar negócio, contrato, bom para resolver aquela papelada que ficou para trás. Então, essa semana, aproveitem, é uma semana com muita movimentação, mas com muitas oportunidades. Cuidem do emocional para não chegar até aqui, né, e haver um transbordamento. Mas na minha visão, é uma semana bem positiva e bem desafiadora também, que a gente pode se olhar e poder ver o porquê a gente está fazendo determinadas escolhas na nossa vida.
tá bom, gente? Vamos escolher melhor, vamos escolher aquilo que nos faz bem, tá bom? Um beijo no coração de todos e uma ótima semana.